Olá, bem-vindos a mais uma Sintra Tech Talk. Hoje temos connosco aqui o Marco Meireles, um dos nossos parceiros aqui do programa de aceleração, e vamos já avançar com as nossas perguntas para conhecer aqui um pouco melhor o Marco. Marco, fala-nos um bocadinho de ti. Onde é que nasceste? Onde é que começaste aí o teu processo? Muito bem, o meu processo começou no Lubito, em Angola, exatamente, em 74, 9 de abril de 74. Passado, penso que 6 meses, não me lembro, não é? Vim para Portugal, para Algés e pá, por aí foi. Os teus pais estavam lá em alguma... Não, a minha mãe era mesmo de Luanda, não é? Okay. Na altura estava no Lubito e o meu pai foi fazer o serviço militar. Pronto, okay. Encontrou lá a minha mãe, a coisa deu-se. Entretanto já tinha uma irmã, não é? Tinha uma irmã mais velha, okay. 2 anos, que também nasceu lá. E viemos, penso que em 75. De Lubito para Algés. O teu pai já era aqui de Algés? Não, o meu pai é de Trás-os-Montes. Se queres que te diga exatamente onde, penso que é de Carrazedo de Anciães, mas não tenho... terra. Sim, senhora, muito not bem. quite sure. Assim. E deram o salto para Algés. Então cresceste aqui como um menino da linha. Exatamente. Mais ou menos, porque estivemos em Algés, penso, 4 anos. Okay. Ainda deu tempo para partir o nariz lá. e então fomos para o Lumiar. Okay. E sim, e vivi muitos anos no Lumiar. Ok, muito bem. O teu percurso escolar foi feito então nessa zona do Exatamente. Lumiar. Quem era o Marco Meireles aí na sua fase de adolescência? Epá, o Marco Meireles na fase de adolescência era um tipo normal. Com certo estilo, claro. Não, mas era normalíssimo. Tinha umas notas razoáveis. Pá, tentei fazer uma série de coisas, desde tentar me especializar em práticas administrativas, mas depois cheguei ao 9º ano, achei que tinha que ser engenheiro eletrónico, então fui para um técnico profissional de eletrónica. Fizeste o técnico profissional, o 11º? De eletrónica, sim, okay. E achei interessante, mas também não me satisfez. Não era a tua praia? Não me satisfez. Depois, qual era o liceu onde tu estudaste? Estudei até ao 9º ano, estudei no Lumiar 1, depois fui para Alexandre Herculano, tive 10º e 11º, e depois no 12º fui para a cidade universitária. Mudei novamente, fui tirar Biologia. Tem tudo a ver. Exatamente, tudo a ver. Lembro-me que tive Química, Biologia e Matemática. Alright. Exatamente. Muito bem, sim senhora. E depois, deste o salto para que... Como é que foi a tua entrada no mundo universitário? Bom, basicamente eu tinha a pressão que eu acho que todos os rapazes naquela altura também tinham, não é? Que os pais queriam que nós fôssemos alguma coisa, não é? Que tivéssemos um emprego que pagasse as contas, e então, como a minha irmã já estava a estudar contabilidade, os meus pais e eu achámos que não, eu acho que contabilidade tem saída. E lá está, eu tinha feito várias cirurgias aos joelhos, por causa de um problema que tive na tíbia, joelho, e não pude fazer a prova específica na altura de matemática, e só podia concorrer a universidades fora de Lisboa. E então concorri para o ISCA, que é o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro. Okay. Entrei e desfrutei muito, sim. Em Aveiro. Desfrutei muito em Aveiro. Quanto tempo durou esse? É uma bela cidade. Durou até serem as notas do primeiro semestre, porque basicamente, sim, os meus pais quiseram ir ver as notas. E a coisa não correu bem. Não foi incrível. Mas na verdade, se calhar, essa tomada de decisão de contabilidade provavelmente foi assim um... Claro que sim, e acredito que aconteceu comigo como aconteceu com muitas pessoas da minha geração. Nós focávamos num emprego que pagasse contas, claro, e não na satisfação, e nós sabemos que nós só conseguimos ser muito bons em algo que realmente estamos apaixonados, não é? Muito bem, então e após esse desfrutares de Aveiro por 6 meses, como é que repensaste e para onde é que foste? Basicamente eu decidi compensar os meus pais, porque eles investiram bastante em mim e nós até nem tínhamos assim tantas possibilidades, e decidi, obviamente sempre em conversas em família, decidi trabalhar. Tinha 18 anos e tive a sorte de ir logo para aquela grande instituição que é a TMN,
como técnico comercial, trabalhava na... A TMN é PT, é MEL, não é Altice. Exatamente, é o percurso, exatamente, é o percurso. E na altura estávamos a falar, não havia smartphones, como as you know, as pessoas pagavam balúrdios para andarem com tijolos na mão. Aquelas Exato, malas, malas. cachuchas assim. Exatamente. Pronto, e correu bastante bem, ainda tive, penso, na TMN uns 3, 4 anos, comecei a estudar, porque eu sempre tive um feeling com a liderança, sempre fascinaram os comportamentos daquelas pessoas que nós assumimos que são inspiradoras, que nos inspiram. E então fui a uma universidade, vi lá as disciplinas de gestão de recursos humanos e disse, é isto mesmo, as gestores de recursos humanos são líderes. E lá andei. Claro que não era nada daquilo, não é? Mas acabei por terminar a licenciatura. Foste estudar para onde? Estudei na ULHT, na Lusófona. Okay. Na Lusófona. E acabei por, quando terminei, há sempre aquele mindset, tenho que trabalhar na minha área, como se fosse uma obrigação, não é? E esforcei-me muito para trabalhar na minha área, até que consegui. Primeiro fui para a Simpor, depois acabei por ir para uma grande empresa nacional na área do retalho automóvel e também da construção e da informática. Aí tive uma boa progressão, uma enorme progressão, especialmente em termos financeiros, as coisas correram bastante bem. Sempre na área de recursos humanos, já? Sim, até me fartar. Lá está. Hoje em dia eu acho interessante quando nós falamos na experiência como se fosse um fator crítico, não é? Lá está, as pessoas podem ter muitos anos de experiência, mas podem não ter aprendido assim tantas coisas. E o que eu estava a sentir era que estava a repetir as mesmas coisas praticamente todos os dias. Não me estava a desenvolver, era muito novo, tinha este sangue na guerra, queria fazer outras coisas e então numa conversa com a minha irmã, lá está, de contabilidade, área financeira, ela também já estava um pouco farta do que estava a fazer e não a censuro nada, não é? Contabilidade deve ser mesmo, todos os dias a mesma coisa. E ela sugeriu, e se nós abríssemos uma empresa? A mim pareceu muito bem. Disse, olha, vamos abrir uma empresa. Eu sempre tive alguma propensão para o contacto, para lá está, se associam sempre às vendas, não? A pessoa é um bocadinho outgoing, é vendedor. E então, mas resolvemos fazer as coisas dessa maneira. Okay, abríamos os dois uma empresa de consultoria financeira e também de consultoria de recursos humanos e ela ficaria mais focada no processo, na operação e eu um pouco mais nos contactos comerciais. E assim foi. Diz-me só uma coisa, é curioso perceber essa lógica. Portanto, tu estás dentro basicamente estás a trabalhar na área que tu escolheste? Estás a trabalhar num grupo grande, portanto... com representatividade, com alguma dimensão, tens um bom salário, pagam-te bem, tens uma função já mais superior, portanto já não fazes aquele trabalho de sapo quando se entra, e mesmo assim achaste que o processo era demasiado monótono e repetitivo, portanto aquela lógica corporativa não foi esse o teu clique? Foi aí que tu te desmotivaste? Houve muitos cliques, houve vários cliques ao longo da minha carreira. Ainda era bastante novo, não te quero estar a mentir, mas eu deveria ter, sei lá, era bastante novo comparado com os dias de hoje. Devia ter se calhar 25 anos, por aí. Okay. E realmente estava demasiado instalado. Eu senti isso, ganhava um bom dinheiro e nós sabemos isso. Quando te aumentam, tu ficas muito motivado, mas ao fim de 3 meses volta ao mesmo. E sentia sinceramente, não me estava a desenvolver. Já há muitos anos que eu estava muito atento também ao ambiente, à cultura das organizações, ao engagement que culmina na liderança. E honestamente, e com todo o respeito, e sei que as pessoas sempre fazem sempre o seu melhor, mas a liderança também não. A liderança em geral não permitia que as pessoas tivessem um grande engagement, um grande compromisso e também não fossem muito felizes a fazer o que faziam. E basicamente, claro, na altura tinha a minha sobrevivência mais que assegurada, tinha um bom ordenado, claro, comecei a pensar, então qual é que é o passo a seguir? Nós nunca pensamos que vai correr mal, portanto, agora o passo a seguir é isto.
E pensamos também só a liberdade por si, de termos a nossa própria organização, a nossa própria empresa, nos vai fazer muito felizes. O que também não é verdade. Porque lá está, eu não é à toa que eu só tive 6 meses a estudar contabilidade. Porque há todo um trabalho. É muito bom porque a vida deu uma oportunidade para eu realmente repensar as minhas escolhas e perceber o porquê de muitas que eu fiz. Pronto, e basicamente fizemos um trabalho interessante. O princípio é sempre incrível. Muita drive, muitas noites sem dormir, grandes ganas, que vamos ser uma grande multinacional. Crescemos bastante. Tivemos trabalhos do Arco da Velha que nos obrigaram... O que é que faziam inicialmente? O vosso foco era... Para que tipo de clientes é que trabalhavam? Trabalhávamos para small business. Marelos e Fernandes. Depois adquirimos um franchising também. Era Marelos e Fernandes, mas na altura o franchising era Century Small Business Solutions, ou seja, eram soluções essencialmente financeiras para pequenos negócios. Fazia todo sentido, porque o padeiro, o peixeiro, a pequena loja, o pequeno retalho, não tinha acesso a relatórios de gestão que os ajudassem a tomar decisões. Lá está, tinha o guarda-livros, que fazia a contabilidade, pagava os impostos, está bom. E nós propunhamos a fazer um pouquinho mais. Essencialmente por causa do software com que nós trabalhámos. Claro. E foi muito interessante. No início nós explicámos isso às pessoas e honestamente foi bem aceito. Mas no fundo, o que nós fazíamos era contabilidade. Aquilo era apenas um output. E tocou muitas vezes fazer contabilidade também. A contabilidade persegue-te. Portanto, houve uma vez, sei lá, eu na altura não tinha uma estratégia comercial muito vincada. A minha estratégia era ia para o topo de uma rua e batia às portas todas. Exatamente. Bom, mas já não é mau, porque ias ao cliente. Ia lá. E numa das ruas que eu fui, ali na Abóbada, a casa parecia meio abandonada, mas sem stress. Eu bati ao portão e aparece uma senhora e eu expliquei-lhe o que nós fazíamos. Ela não estava a perceber muito bem. Disse, nós fazemos contabilidade. Então assim já percebo. Então se fazem contabilidade, venha cá dentro. Levou-me para um armazém um pouco maior que esta sala, que estava cravado de dossiês. Ela disse assim, bom, quanto tempo é que vocês necessitam para fazer isto? Um ano. Não sei, tenho que consultar a minha especialista financeira. Pronto, se me fizeram um bom preço, vocês ficam com isto e fazem isto tudo. Aquilo pareceu-me um negócio descomunal. Claro que eu fui falar com a minha irmã, fizemos um preço incrível, mesmo muito baixo, ficámos com aquilo tudo. Só que depois tivemos mesmo que fazer a contabilidade daquilo. Fantástico. Dureza. Foram muitos dias sem sair do escritório, tivemos que convocar amigos, familiares, tudo, para estar até claro. Acabámos por concluir isso e a história até teve um final feliz, porque passados 2 anos, sensivelmente, essa empresa que nos contratou, que no fundo até eram 12 ou 13 empresas, acabaram por, o gestor, o dono da empresa, acabou por também querer um negócio parecido com o nosso. E então acabou por assimilar o nosso negócio na holding dele. E eu pensei, que grande oportunidade. Grande oportunidade. Para eu fazer outra coisa. E então meti na cabeça, não, Marco, o que te está a faltar é trabalhar numa multinacional. Precisas de trabalhar numa multinacional, porque nas multinacionais as pessoas aprendem a trabalhar de uma forma organizada e estruturada. E então mandei-me para a frente. Foste trabalhar para uma multinacional? Eu fui trabalhar para uma multinacional. Com que idade é que terminou esse processo? 27, 28? Sim, eu penso que com 27, com 28 estava a trabalhar nessa multinacional. Uma multinacional muito interessante, que estava na área da consultoria e do recrutamento especializado e trabalho temporário. Um pouco na minha área de base, de estudo de base, mas vincadamente comercial. Aqui era um trabalho sempre para o cliente. E basicamente comecei muito bem a fazer as coisas, gostava muito de estar lá fora, de fazer o recrutamento. E o meu diretor-geral teve uma abordagem muito interessante comigo e com os meus colegas. Mas assim, meus amigos, isto aqui é muito fácil. Querem saber como é que são os planos de progressão aqui? Isto não é preciso estar escrito. Sim, Marco,
Se tu te pagares 3 vezes, podes contratar uma pessoa. Se pagares 3 vezes a ti e a essa pessoa, podes contratar outra. E quando se pagarem 3 vezes, contratas outra. E quando fizerem isso mais uma vez, és team leader. E quando pagares essas 4 pessoas, obviamente, tens de pagar a ti também, mais 4 vezes, és manager. E quando fores manager, tens uma Opel Astra e ganhas mais dinheiro. E quando fizeres isso outra vez, no Porto ou noutra cidade, és country manager. E tens uma Audi e ganhas este dinheiro. Pronto, foi só o que ele precisou de dizer. Foram 2 anos até isso acontecer. Foi sempre a abrir. Lá está, muito interessante, não tínhamos teto, as coisas aconteceram. Não era só eu, obviamente, aquela organização. Para teres uma ideia, cresceu a 3 dígitos durante 6 anos consecutivos. Foi brutal. Só que lá está, os problemas de esse diretor-geral, muito, muito interessante, numa abordagem que eu gostei muito. Era um diretor-geral já com 60 e qualquer coisa, não é? Estamos a falar de uma grande multinacional que olha para Portugal como um mercado mínimo mesmo, e que diz àquelas pessoas que já têm uma carreira, bom, não queres ir acabar ali a tua carreira para aquele país bonito, com sol, pronto. E então eles não tinham muita ansiedade nem muito stress, até porque o mercado valia o que valia. No fundo foram grandes professores para nós. Mudámos depois, mais uma vez, diretor-geral, mais ou menos no mesmo esquema, uma pessoa que também estava em fim de carreira, mas depois surgiu aqui uma questão muito interessante, que quiseram contratar um diretor-geral mais novo. A tua oportunidade. Sentimos todos que era uma oportunidade, não tocou a ninguém, e contrataram lá fora um diretor-geral, claro, mais velho que nós, mas não muito mais, que tinha gravíssimos problemas de liderança. E pude observar o que a falta de liderança apenas, mesmo com uma estrutura incrível, que estava habituada a crescer e a gerar grandes sinergias, o que pode fazer numa organização. Acabou por... Nós éramos 6 pessoas no management team, no mês eram só 3. Portanto, esse foi, se calhar, o grande insight que eu tive relativamente à importância não só das ideias, uma coisa é ter ideias, mas depois é preciso também ter grandes skills de liderança, ou então fazer uma opção. Porque aqui, lá está, já está aqui implícito que o meu business é a liderança, não é? Porque culturalmente nós estamos muito acostumados a pensar que progredir é ser chefe. E depois vou progredir na carreira, é ser chefe do chefe. Só que o que ninguém nos ensina é que essa é uma profissão completamente diferente. E basicamente também foi isso que me aconteceu. Eu realmente fiz coisas muito interessantes, faturava muito, primeiro como consultor, depois como manager, e depois então puseram-me como chefe, não é? Eu fui me pagando e pagando as pessoas e fui ficando um chefe cada vez menos operacional. Só que nunca ninguém me ensinou liderança. E o que me aconteceu a mim, acontece à esmagadora maioria das pessoas que depois sentem muitas dificuldades quando têm uma função de liderança. Porque é uma profissão completamente diferente. São skills completamente diferentes. E até deveria ser uma função a 100%. Uma pessoa devia investir 100% do tempo nessa função. Claro que é importante entendermos o que é que as pessoas estão a fazer, ter alguns conhecimentos técnicos, mas é absolutamente crítico que se entenda de uma vez por todas que é fundamental para o bem da organização, desenvolver os líderes. Sou pena, e lá está, e também é bom que os líderes sejam mais ou menos eleitos e não sejam impostos. Isso também sempre aconteceu assim. Há 2,5 milhões de anos que existe humanidade, os líderes sempre foram mais ou menos eleitos, não é? Só há 8 mil anos atrás, com os excedentes económicos das sociedades agrárias, é que começámos a impor pessoas e vimos onde é que isto nos levou, não é? Olha, diz-me uma coisa, mas sim, 100% de acordo, a liderança é um fator fundamental e há um paralelismo ser muito grande com o mundo do desporto. Eu venho do mundo do desporto e há aqui um conceito que normalmente funciona. Nem sempre os bons jogadores dão bons treinadores, não é? Um líder, um treinador não necessariamente foi um bom jogador, porque as competências são completamente diferentes, não é? Sim. E muitas vezes há aquela lógica de ele não pode ser bom treinador porque não foi jogador, não percebe o valor, completamente errado, não tem nada a ver. Há uma vantagem se tu foste jogador ou se foste um bom jogador, porque tens um know-how,
do que um jogador que chega a um determinado patamar sente, não é? Mas esse transfer para a posição de liderança são skills completamente diferentes. Tu tens há muita investigação, felizmente. Eu suporto o meu trabalho na ciência porque lá está. Se fosse a suportar só na minha experiência, era incompleto. Em termos de leadership, tu para seres uma vedeta numa posição qualquer, mais operacional, tu tens de ter, se tiveres um bom QI, ajuda muito, e depois tens de desenvolver os teus skills técnicos. Isso é crítico. Mas também tens de desenvolver alguma inteligência emocional, sob pena de não teres os mesmos resultados porque não te consegues conectar. Uma das investigações mais interessantes que foram feitas nesta área da liderança tem como conclusão isso mesmo, que é, quanto mais te afastas do management operacional, mais importante são os teus skills relacionados com a inteligência emocional. Tanto que, de 188 empresas, e estamos a falar de dimensão, de British Airways, por aí, os skills que diferem um top manager, estamos agora a falar de um top manager, um diretor-geral, um presidente, de uma empresa com sucesso e uma com sucesso médio, porque não haviam más empresas ali, estão 90% relacionados com a inteligência emocional. Os teus skills técnicos e o teu QI são praticamente irrelevantes quando tu és um top manager. Portanto, basicamente, quem é que, por exemplo, um consultor que anda todos os dias, tem uma operação, tem KPIs para cumprir todos os dias, não está muito preocupado em desenvolver a inteligência emocional. E depois o que é que acaba também por ser aqui crítico? Crítico é que a inteligência emocional não está relacionada apenas com o neocórtex, que é, obviamente, eu consigo aprender e fazer um teste, não é? Apenas com a minha memória. Mas isso não vai determinar que eu vá fazer um trabalho a seguir. O sistema límbico, o sistema emocional, é que suporta a tua inteligência emocional, a tua empatia, a tua flexibilidade, a tua autoconsciência, a tua autorregulação, não é? A relação com os outros. E o sistema límbico não aprende de uma forma diretiva. O sistema límbico só aprende de duas maneiras. Prática continuada, ou seja, fazer sempre um determinado treino, todos os dias, ou então feedback e reação das pessoas. Mas feedback e reação das pessoas tu tens que querer. Pois, senão não é bem-vindo. Claro. Eu tenho mesmo, enquanto top manager, tenho que dizer à minha equipa, olha, meus amigos, estejam atentos às minhas interações. É sempre um risco muito grande, porque a tua equipa tem sempre receio de te dizer. Não. As pessoas ser prejudicada. As pessoas têm medo. As pessoas têm terror. Claro. Você tem um comportamento super desagradável. Não vais dizer isso ficas, mesmo que ele te peça, tu estás muito restringido. Como é óbvio. Por isso é que as pessoas que se desenvolvem, atenção, a inteligência emocional também tem uma parte genética, mas nós hoje entendemos que entendemos e sabemos que existe a neuroplasticidade, o cérebro adapta-se. Nós podemos construir a inteligência emocional. A inteligência emocional acaba por ser também estrutural. Mas para isso, eu preciso de assumir que necessito desenvolver a minha inteligência emocional. Só assim é que eu posso solicitar às outras pessoas que, sem medos... Mas tem que ser um esforço consciente. E o líder... Completamente. Não achas que há um paradigma difícil de ultrapassar no líder, que é, se ele assume essa disponibilidade, mostra-se enfraquecido perante a equipa que lidera? Claro que sim. Mas isso é um mito. Isso é um mito, porque existe muito essa ideia de que os melhores não quebram. Os melhores são... Os cowboys, não é? Sim, mas os melhores, nessa perspectiva, são inflexíveis. E hoje nós sabemos que ninguém lidera equipas, tu as lideras indivíduos. Uma das grandes queixas de managers, vamos chamar líderes àqueles que já estão desenvolvidos, manager é que uma parte da equipa está com eles e outra parte não está. As percentagens variam. E isto é da responsabilidade de quem? Das equipas? Não, da responsabilidade deles. Porquê? Porque eles estão a comunicar da mesma maneira com todos. E as pessoas são diferentes. Como é óbvio, uns vão achar piada ao seu sentido e ao seu propósito, e outros nem por isso. Ninguém está preocupado. Por exemplo, eu ouço isso com muita frequência. Felizmente, à medida que vou trabalhando com os clientes, vou ouvindo cada vez menos, que é, temos que fazer isto por causa da empresa. Porque a empresa necessita que nós façamos este esforço adicional. E a realidade é, todos nós, e nós sabemos que é assim, aqui no nosso
numa base do nosso cérebro, nós estamos a pensar, sim, what's in it for me? E eu? Mas porquê? Mas o que é que me toca? Estou a esforçar continuamente pela empresa, a empresa depois não me reconhece, eu esforço mais um bocadinho, não me reconhece, esforço-me ainda mais um bocadinho e não me reconhece, eu descomprometo-me. E depois o que é que tem? Tem o meu corpo no trabalho. E honestamente, isso acontece numa percentagem muito grande. E depois nós admiramos, olha, esta empresa está com grandes dificuldades, olha, esta descontinuou a operação porque não se adaptou. Não se adaptou porque as pessoas que estão na operação descomprometeram-se e nem sequer passam a informação do que está a acontecer para o top manager tomar decisões. Portanto, quem é que tem acesso à informação em primeira mão? São os operacionais, são as pessoas que estão na linha da frente. E as pessoas quando estão descomprometidas, querem que eu faça assim, então está bem. Olha, fala-me então aí, onde é que houve esse clique, depois dessa tua fase, onde é que há o clique de tu dares o salto novamente? Sim, foi muito interessante. E arriscares. Exatamente, foi muito interessante. Houve essa situação, que então, essa grande multinacional em que eu trabalhei, mundial, contratou esse diretor-geral. Chegámos a uma altura em que a compatibilidade era grande, sinceramente, já ninguém estava, honestamente, para se manter naquela situação. Há alguém que nós entendíamos, não conhecia o negócio, e estava continuamente a fazer bypass, micromanagement, que é uma prática horrível para quem quer ter um bom percurso e um bom desempenho enquanto líder. E então acabou por culminar com a minha saída. Quando eu estava ali no momento da minha saída, eu já estava a pensar, as pessoas necessitam de ajuda, porque nós realmente não nascemos ensinados em termos de leadership. E então comecei a pensar de que forma é que eu poderia, já nessa altura, ajudar um manager, um top manager, a realmente ter resultados enquanto líder. Lá está. Entretanto, uma empresa de headhunting contacta-me, diz, temos aqui uma posição de diretor-geral para outra multinacional, está interessado. Eu já a pensar no meu negócio. Mas depois eles perguntaram-me, quanto é que é ganhar? Eu disse assim, mandei-me para a frente. Eu disse assim, perdi por 7 dias, dei um valor muito interessante. E eles disseram, então está bem. E eu fui. E foi muito giro o primeiro ano, porque acabámos por revolucionar um pouco a organização. Mas lá está. Não temos um manager aqui em Portugal, acima de nós, mas temos um manager lá fora que também tem problemas a nível de leadership. Só que eu, naquela organização, como já tinha o negócio na minha cabeça e sentia-me entusiasmado por realmente abrir um negócio que ajudasse os outros a desenvolver os seus skills de liderança, houve uma conference call que não correu lá muito bem, ou seja, eu não fui feliz, o meu chefe. E eu na conference call disse, olha, John, obrigado. Está bom. Chega. Está bom. E eles, mas então, agora vai ter de estudar 60 dias à casa. Até dou 120, mas ficou por aqui. E assim foi. Claro, como deves calcular, a conference call aqueceu um bocadinho e eu estava entusiasmado, não é? Depois eu despeço-me, começo a pensar na minha vidinha, não é? Naquele ordenado que eu estava a receber todos os meses, no carro de serviço, os cartões de crédito, e pronto, e deu-me assim um ataque de ansiedade, mas lá já estava, portanto decidi avançar. Ok. Conta-nos então, qual foi o grande projeto que tu decidiste? Eu decidi fazer algo um pouco diferente do que eu estou a fazer agora. Decidi fazer algo na área do executive coaching, ou seja, focar mais no coaching 1 para 1, ou seja, numa relação de 1 para 1 com team leaders, com managers, com top managers, para essencialmente desenvolverem a sua inteligência emocional. Este era exatamente aquilo que eu senti que fazia sentido. Filo durante algum tempo, passei por muitas fases. Atenção, fases. Que dificuldades é que sentiste ao longo desse processo quando decidiste iniciar esse? Muitas. A primeira grande dificuldade era um medo aterrador que eu tinha de falhar, não é? de não sobreviver. Basicamente, isto é um medo que parece irracional, mas quando nós estamos uma vida inteira habituados ao dia 30 ou 31
aparecer lá e via, não é? O meu fundo de maneio todos os meses a descer. Os clientes não estavam a aparecer e sim, esse foi um grande stress inicial. E há um grande condicionamento que tu tens mesmo que fazer a nível emocional para as coisas acontecerem. Porque eu fui completamente sem rede. Eu não copiei o negócio de ninguém. Isto foi uma coisa que eu criei. Eu disse, olha, eu ali enquanto manager ou top manager, eu adoraria ter um tipo que fizesse isso comigo, ou uma tipa, tudo bem. E foi isso que eu criei, de uma forma sem benchmark, sem estudar negócio nenhum, mandei-me para a frente. E estive ainda bastante tempo nesse modelo. Lá está, de vez em quando as coisas corriam bem, aparecia um cliente, eu sentia que ajudava, mas ainda continuo insatisfeito, mas estive insatisfeito durante muito tempo com aquilo que eu entregava. E isso então obrigou-me porquê? Porque a natureza humana é complexa, mas se nós compreendermos como funciona o cérebro, melhoramos um bocadinho aquilo que nós podemos entregar. E então a partir de determinada altura eu disse, bem, vou aqui investir uns aninhos da minha vida, mas vou ter mesmo que compreender como é que nós funcionamos. E então aí inscrevi-me no mestrado da Universidade de Lisboa de Ciência Cognitiva, em que as disciplinas relacionadas com psicologia cognitiva e neurociências foram críticas. Filosofia da mente foram críticas para o trabalho que eu desenvolvo hoje. Porque lá está, nós parecemos que os nossos comportamentos parecem mais aleatórios do que realmente são. E a partir dessa altura consegui criar um conceito de leadership, também de comunicação, que está muito associado à liderança e também de inteligência emocional, que efetivamente apoiam as pessoas a melhorar. Se calhar era isto que eu gostaria que há 10 anos atrás ou mais eu tivesse tido, e se calhar não perderia a paixão tão rápido pelos negócios em que eu estava, porque na verdade eu estava tão focado no negócio, e ao estar tão focado no negócio eu estava menos focado nas pessoas, quando a minha verdadeira profissão era estar focado nas pessoas. Porque liderança tem a ver com isso, com desenvolver as pessoas e com protegê-las, com dar-lhes uma direção e com ter um impacto positivo na cultura, de confiança e de engagement. Em paralelo, iniciaste uma outra carreira, que é a carreira de escritor. Quantos livros já vais? Dois. Que é o plano... É o plano A, plano A e o Esqueça Tudo o que Sabe. Pronto, já esqueci. Não, o plano A muito focado em inteligência emocional e o Esqueça Tudo o que Sabe mais self-leadership, autoliderança. Onde é que encontramos a venda os teus livros? Deveriam estar em qualquer livraria, mas de vez em quando recebo feedback. Olha, fui à FNAC, só encontrei o plano A, o Esqueça Tudo Sabe já não está. Lá está, mas se falarem comigo, tranquilamente, eu consigo arranjar. Olha, para terminar, partilha connosco uma boa prática e uma má prática no teu percurso, quer a nível de carreira corporate, não é? Como nesta lógica, mas se calhar até na lógica de quem está a lançar um negócio, uma boa prática que tenhas tido tenha resultado e uma má prática que para quem quer lançar negócios deva de evitar. Basicamente, uma péssima prática que criou uma ansiedade desnecessária foi fazer investimentos muito grandes antes sequer de eu ter o meu primeiro cliente. De eu perceber que o que eu estava a entregar fazia sentido. E lá está, isso criou uma ansiedade tão grande que me paralisou em determinada altura. Sofri muito nos primeiros meses, e para não dizer nos primeiros anos em que eu comecei esta atividade. Uma boa prática, uma boa prática é adora o teu craft, aquilo que tu fazes. Se tu adorares e te abstraires um bocadinho do que está a acontecer, de não te deixares pressionar tanto, especialmente financeiramente, permite que os teus investimentos sejam mínimos e que tenhas um fundo de maneio para muito tempo. E então, se tu adoras, estuda, aprofunda, não te compares com ninguém. É um erro comum, não é? A partir de determinada altura isso foi crítico para mim, eu tive que largar todas as pessoas, porque eu até já estava a comunicar de forma parecida a algumas pessoas que trabalham nesta área e sentia que já não era eu. A partir de determinada altura tu dizes, não, eu acredito nisto, porque nós no nosso íntimo temos um feeling,
relativamente àquilo que pode não só resultar, mas que nos pode fazer felizes. Porque se nós estivermos felizes, vamos para a frente de um cliente, ele percebe que nós estamos entusiasmados e ele vai arriscar. Se ele vir que nós estamos à rasquinha, cheios de medo, ele vai dizer, eu não vou meter nisto. Pronto, e basicamente se calhar, foi aquilo que fez diferença a partir de determinada altura, foi isso. Não, eu acredito nesta abordagem científica do desenvolvimento da liderança, não pesco nada disto. Zero. Mas vou investir. E então investi. Todos os dias estudava um bocadinho, sentia-me a progredir nesse aspecto, ia para uma reunião comercial, falava de algo que eu tinha estudado no dia anterior e sentia a abertura das pessoas. E então, a partir de determinada altura, não desde o início, então só a partir de determinada altura é que eu comecei a seguir mesmo o meu caminho. E depois, se nós, a boa prática é nunca, a que está relacionada com esta é, nunca vamos assumir que já sabemos tudo. Todos os dias, a humildade, se calhar, a humildade é uma boa prática, todos os dias aprender um bocadinho mais sobre aquilo que nós estamos a fazer. Pode ser 5 minutos, ver um pequeno vídeo no YouTube, ler uma linha, mas acrescentar algo. Que depois nós, quando estamos a dormir ou quando estamos distraídos, vamos conectar esses pontos todos e de repente acrescentamos algo mais. E basicamente todas as pessoas que eu falo, e clientes meus que são empreendedores e criaram empresas, é comum. Todas as pessoas têm medo. Portanto, mas lá está. Mas o medo, se nós virmos bem, é intenso, portanto sentimos-nos vivos, faz parte. E depois é seguirmos o nosso caminho. O pior é quando nos comparamos. Este já está ali à frente, este já faz isto, o mercado já é dele. Não. Se nós fizermos bem as coisas, vamos encontrar o nosso espaço. Mas só encontramos o nosso espaço se verdadeiramente nós estivermos focados em servir, em acrescentar o valor. Não é só porque nós somos assim tão especiais que o nosso negócio vai funcionar. É porque as outras pessoas são especiais e nós queremos servi-las de uma forma que lhes seja útil. Se nós formos úteis, vamos ter o nosso espaço. Funciona. Nice. Marco, muito obrigado pelo teu tempo e por ter estado connosco. Já sabem, Marco Meireles tem disponível os seus livros, Plano A e Esqueça Tudo o que sabe. Tudo o que sabe. Se quiserem comprar, também estejam à vontade. Obrigado por terem visto e subscrevam o nosso canal. Até breve.